posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meus amados, graça e paz, que Deus abençoe, feliz Páscoa para você. Você deve ter passado um domingo abençoado junto com os seus, e que nesse momento você possa reservar esse tempo para ouvir um pouco da palavra de Deus. Pensando num refrigério, pensando numa bênção para a sua vida, eu escolhi o texto lá em João 20, a partir do verso 19 até o verso 23.
E esse texto diz o seguinte: ao cair a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde eles estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E disse-lhes isso e mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra maravilhosa, abençoadora, Senhor. Que nessa hora o Teu povo possa ser impactado com essa palavra. Em nome de Jesus. O Senhor abençoe, que o Senhor derrame graça e que tudo que nós pudermos fazer, Senhor Deus, para que a nossa atenção seja direta, que o Seu Espírito possa nos ajudar nesse momento, Senhor. Ajude, transfira essa palavra de uma forma abençoadora e vivificante, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a história do homem é uma história complicada, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, que o homem nasceu, né? Foi criado por Deus de uma forma muito especial. Deus colocou ele no jardim perfeito, maravilhoso, e diante daquele jardim maravilhoso, Deus disse a ele, falou assim: olha, de todas as coisas que você pode fazer aqui, mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve tomar dessa árvore, você não deve tocá-la, você não deve comer do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer desse fruto, você morrerá. Interessante que isso era uma aliança que Deus estava fazendo com o homem, uma aliança de obediência. O homem devia, ele ganhou tudo aquilo era magnífico, foi criado para o homem, mas o homem devia se manter distante daquela árvore a qual Deus falou que não era para comer daquela árvore. Sabemos da história, sabemos que a Eva, esposa de Adão, tomou do fruto, comeram e foram expulsos daquele paraíso. A partir daquele momento, a morte entrou na vida do homem. O homem não foi feito para morrer, o homem foi feito para viver eternamente. E por causa do pecado, ele perde o privilégio de vida. Meus amados irmãos, depois desse momento, eu vejo na história humana o desejo, a busca de vida, da busca de perdurar um momento de vida. Nós queremos ter vida longa, queremos ter saúde e queremos viver eternamente, se puder. Mas sabemos que o homem, ele tem os seus dias contados, sabemos que ele vive pouco, sabemos que viver aos 100 anos é viver pouco. E isso tudo, meus amados irmãos, é consequência de um pecado que assola a humanidade. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo, que dá uma oportunidade de vida a nós, que ele não ficou ali naquele túmulo, mas que ele ressuscitou. Interessante que essa morte de Jesus já era predita. Quando Adão e Eva têm os seus filhos, um dos filhos, Abel, oferece o melhor do seu rebanho, oferece um cordeiro como sacrifício, e Deus se alegra desse sacrifício, desse cordeiro que foi colocado ali diante de Deus. Interessante também na história de Israel, quando o povo estava escravo dos egípcios, Deus levanta Moisés para libertar o povo e mandou várias pragas sobre o povo. E uma das coisas que nós vemos na história, que a 10ª praga foi a praga que libertou o povo. Essa praga, ela ia dizimar todos os primogênitos da história do povo do Egito. Aquele que não tivesse no seu umbral uma marca, uma mancha de um cordeiro sem mancha nenhuma, né? Um cordeiro onde que o seu sangue foi derramado. Havia necessidade das famílias se reunirem, pegar aquele cordeiro, ao matar aquele cordeiro, devia pegar o sangue daquele cordeiro e molhar a ombreira da porta, sujar a porta com o sangue. Aquilo simbolizava que aquelas pessoas pertenciam ao povo de Israel, ao povo de Deus.
Aquelas pessoas acreditavam no Deus único, e isso norteou a história do povo de Israel. Meus amados irmãos, essa história desemboca num cordeiro que morreu, um sangue derramado para a remissão de pecado de muitos. Esses textos que nós acabamos de ler agora fala do momento da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus havia ressuscitado e os discípulos estavam com medo. Havia passado já 3 dias da morte de Jesus Cristo. Eles estavam num espaço com medo. Por quê? Porque se eles estivessem andando ali no seu lugar, naquele local, eles corriam o risco de ser presos e com certeza ser crucificados como foi Jesus. E por esse motivo, eles estavam com medo dentro das suas casas. Eles estavam com medo, sentindo que com certeza ali era um lugar de segurança. Medo, eles estavam querendo preservar a sua vida. Eles não queriam morrer naquele momento. Meus amados irmãos, nós não queremos morrer nesse momento. Nós estamos muitas vezes com medo, queremos ter vida. Nós vamos atrás de medicação, nós vamos atrás de médicos, nós vamos atrás de tudo que preserva a vida. Hoje as pessoas vão até a academia para preservar a sua vida. E é através desse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus amados irmãos. Preservando a vida. Como que você pode, então, preservar a vida diante de uma sentença tão trágica, diante de uma morte que entrou na sociedade, diante de uma sentença que com certeza que não vemos solução para ela, porque sabemos que cedo ou mais tarde morreremos. Meus amados e queridos irmãos, primeira coisa que queria destacar aqui, que a vida só é preservada quando Jesus Cristo faz parte da sua vida, da sua história. Então, se você está querendo preservar a sua vida, querido, você precisa ter um encontro com Cristo, você tem que ter uma vida com Deus, você tem que fazer parte desse âmbito celestial, dessa convivência divina, que é um contato com esse Senhor. Então Jesus, ele ressuscitou, ele não ficou preso à morte. E a palavra de Deus fala assim, que todo aquele que nele crê não morre eternamente, mas vai ter uma vida e uma vida eterna. Jesus é o autor da vida. Jesus apareceu no meio dos discípulos vivo. E isso mostra para nós que a sua promessa, que o seu sacrifício ele foi concluído, né? Que aquilo que era para ser feito, Jesus fez em favor a cada um de nós. E estamos aí pensando também na possibilidade de que nós já estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós entendemos que Jesus é o único Salvador, que é o único Senhor, nós passamos desse estado de morte para a vida. Em João 5, versículo 24, a palavra de Deus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, o estado é o estado de morte, é o estado de perdição, é o estado de, com certeza, mortificação, mas nós passamos de um estado de morte para a vida, porque cremos em Jesus Cristo. Cremos que Jesus Cristo foi enviado por Deus para pagar o preço pelo nosso pecado. Segunda lição que eu queria destacar nessa noite é que a vida só é preservada quando nós entendemos as marcas que Jesus leva em seu corpo. Jesus mostrou as marcas para os seus discípulos. E quando ele mostra as marcas, quando ele mostra o lado, ele estava querendo dizer àquelas pessoas que era ele mesmo, que ele tinha pago o preço, que ele realmente estava ali e sofreu todas as torturas que aqueles homens fizeram com ele. E, portanto, meu querido e amado irmão, nós vemos nas marcas de Jesus as marcas que era para ser sua, as marcas que era para você levar na sua vida. Meu querido, nós vemos que quem pecou foi você e eu. Nós pecamos. Nós somos descendentes de Adão. Nós perdemos o privilégio da vida. Portanto, nós devíamos ter aquelas marcas. Mas só que havia
de vir uma pessoa perfeita, uma pessoa sem pecado. O cordeiro era sem mancha, como diz a palavra, aquilo que eu comentei no início. Então, esse cordeiro, o único que podia pagar o preço por nós, era Jesus. Jesus pagou o preço. Uma palavra que eu vejo, né, que quando Jesus estava na cruz, que ele fala, que ele cita alto, as pessoas conseguem anotar, conseguem observar a fala de Jesus. É tetelestai. Tetelestai, querido. Essa palavra em grego significa que foi pago totalmente o preço pelos seus pecados. Não ficou nada para trás. Não precisa ser feito mais nada. Não existe mais outro sacrifício. Não existe mais uma outra oferta. Tetelestai. Jesus pagou o preço. Pagou o preço pelo seu pecado. Pagou o preço pelo meu pecado. A vida só pode ser preservada quando o pecado é perdoado. Quando uma vida, com certeza, consegue enxergar que em Cristo há vida. Que em Cristo nós podemos entender o recado obtido dentro do seu sacrifício. As marcas simbolizam o sacrifício completo. As marcas simbolizam o amor de Deus por você. As marcas eram o sinal que o seu pecado, a sua falha, foi perdoada em nome de Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 7 diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Meus amados, foi por graça. Deus enviou o seu Filho para que morresse em seu lugar, para que pagasse um preço precioso, para que você tivesse vida e vida abundante. Foi um resgate. Ele é o nosso resgatador. É aquele que pagou um preço que você devia pagar. Ele morreu em seu lugar. Mas é interessante que a nossa vida foi preservada e agora nós temos paz com Cristo. A morte não nos atormenta mais. A morte, ela simplesmente é uma passagem de um estado de liquidez, um estado de imperfeição para um estado perfeito. Interessante que nós passamos do nosso estado de morte para a vida, né? Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Jesus pagou um preço, que nós não vamos morrer eternamente, como a palavra de Deus diz, isso afasta de nós toda a nossa perturbação. Interessante que quando Jesus aparece aos seus discípulos, eles estavam trancados nas suas casas, com medo de morrer, com medo de ser torturado. Jesus diz: paz seja convosco. A paz de Cristo era dizendo que o seguinte: quando eles olhou para Jesus, eles perguntou em seu coração: mas Jesus não tinha morrido? O que aconteceu? Ele não estava, ele foi sepultado e agora está aqui. Jesus estava dizendo para aqueles homens que agora eles podiam ter paz, porque o autor da vida, o autor da salvação daqueles homens estava ali com eles. E a palavra de Deus diz que eles se alegraram. A tormenta foi embora. Eles esqueceram da perdição. Eles esqueceram dos seus pecados. Eles esqueceram da perseguição dos judeus sobre as suas vidas. E agora eles estavam em paz, porque Jesus estava com eles. Pode ser que você esteja vivendo um momento de tormento. Eu não sei qual que é o tormento que você está vivendo. Mas quando Jesus faz parte da sua vida, faz parte da sua casa, eu garanto para você que a paz reina. Como Jesus diz: paz seja convosco. Eu estou dizendo, meu querido irmão, paz seja convosco em nome de Jesus. Em nome desse sangue precioso. Portanto, aquele que pagou um preço por você, agora você pode estar em paz. A morte não te perturba mais. Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso faz parte de uma redenção. Isso faz parte de uma aliança firmada com Deus. Deus fez uma aliança com o homem quebrou. Interessante que o homem, qualquer aliança feita com ele quebrará. Mas é Deus fazendo uma aliança com você.
perdoando o seu pecado, derramando o sangue precioso sobre a sua vida. É Ele que está fazendo uma aliança contigo agora, meu querido. E essa aliança não se quebra. Essa aliança vem de Deus para a sua vida. Se você consegue entender isso, você pode ter paz na sua vida, em nome de Jesus. Portanto, o Senhor preservou a sua vida. O Senhor reservou esse momento para dizer para você que a única esperança de vida é estar em Jesus Cristo. Você, tendo em Jesus a vida com Ele, a vida nele, é uma vida abundante, uma vida tranquila. Você não teme a morte, que ainda que você morra, você viverá. Como Jesus ressuscitou, você ressuscitará, porque Ele é o primeiro de muitos, como a palavra de Deus diz. Quarta lição que eu queria destacar, depois de você entender que esse sacrifício todo de Jesus, que Ele morreu por você, que o sangue dele foi derramado pela sua vida, que agora importa você ter uma conduta cristã nos moldes de Jesus Cristo, porque Ele passou aqui na terra dizendo para nós como que devia ser uma pessoa, um ser humano que quer viver eternamente. Quarta lição que eu destaco aqui é que a nossa vida foi preservada para que esse evangelho fosse compartilhado a outras pessoas. Você, meu amado irmão, que tem esse compromisso com Jesus Cristo, você tem que compartilhar desse evangelho. Esse evangelho, ele é a salvação para todos os que crerem. A salvação daqueles que ouvem desse evangelho. E esse evangelho, meu amado irmão, minha amada irmã, ele só tem sentido quando ele é pregado. Porque como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como que as pessoas vão acreditar nesse evangelho se você não fala desse evangelho? Esse evangelho consiste no sacrifício vivo de Jesus Cristo por cada um de nós. Portanto, Deus enviou o seu Filho que morreu em nosso lugar. E esse evangelho, ele será compartilhado através da sua vida, através da minha vida. Esse evangelho é compartilhado através da palavra de Deus lida e exposta. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar esse evangelho a toda criatura. Pregar a palavra de Deus em tempo oportuno ou não. Pregar a palavra de Deus em momentos em que as pessoas estão sendo perseguidas, estão com medo. Pregar a palavra de Deus aonde não está acontecendo nada. A palavra de Deus diz que ela deve ser pregada em todo o tempo. Portanto, um sinal marcante nesse encontro de Jesus é que Jesus soprou sobre aqueles homens o Espírito Santo. O Espírito Santo faz parte desse convencimento humano. Eu não consigo colocar uma palavra no seu coração. Eu não consigo dizer que tudo isso que eu estou te dizendo, afirmando aqui, é verdade. Mas se o seu coração aquece, se você consegue entender, é o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Pois o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa exposição, ela só tem sentido se o Espírito Santo tocar em seu coração. Meus amados irmãos, se você quer preservar a sua vida, você tem que entender que há vida só em Jesus Cristo. Há esperança só em Jesus Cristo. Quando estamos em Cristo, nós não tememos a morte, porque em Cristo nós passamos da morte para a vida. Interessante isso, né? Quando nós pensamos em preservar a vida, fazemos de tudo para permanecer vivos, eu digo para você que nós estamos vivos debaixo da graça desse Senhor Jesus Cristo e a nossa promessa, e por isso que nós vivemos, por isso que a igreja existe, é que nós viveremos com o Senhor eternamente. Meus amados, essa é a nossa esperança. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que a igreja, ela se reúne e crê nessa bendita promessa, uma vida eterna. Eu quero viver na presença de Deus. Eu quero estar do lado de Jesus Cristo. Eu quero estar junto com o Espírito Santo. E isso faz da minha caminhada emocionante, porque eu não temo a morte. Eu estou diante da morte todos os dias, mas a morte, ela não me atormenta, porque eu tenho vida em Cristo Jesus. Talvez você queira preservar a sua vida. Aqui está a maior dica da história.
A sua vida será preservada se você estiver em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos vitoriosos. Em Cristo nós viveremos. Como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Hoje nós celebramos o dia da ressurreição de Cristo, aonde Jesus ressuscitou. Aparece aos seus discípulos, aparece às mulheres daquele tempo para dizer que foi consumado, foi pago o preço e que agora a vida em Cristo é que nós devemos ter a partir desse momento da história, a partir desse marco, a partir dessa experiência maravilhosa. Você tem preservado a sua vida quando crê no Senhor Jesus Cristo. Não crendo, você está vivendo em morte. Você está com uma sentença de morte. Mas é muito difícil você ouvir esse recado, ouvir essa palavra e você permanecer no mesmo estado. Eu quero dizer para você, o que Deus tem para você é vida, e vida abundante, vida debaixo da graça, vida com toda a paz, com todo o entendimento e com toda a certeza que nós não somos desse mundo, mas que nós temos um lugar preparado de bênção para cada um de nós. Eu queria orar por você, queria orar pela sua família, queria orar pela sua casa, queria pedir para Deus abençoar você. Curva a sua cabeça nesse momento, vamos falar com Deus. Deus, eu estou aqui nessa hora, pedindo que o Senhor abençoe grandemente, Senhor Deus, essa família que está ouvindo esse recado. Talvez a busca desses amados irmãos seja por preservar a vida, mas que a gente possa fazer esse caminho de preservar a vida, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Dê vida a esses queridos, resgata esses amados da morte, Senhor. Que as marcas de Cristo possam ter um significado abençoador, um significado onde a nossa vida, Senhor, possa fazer diferença, porque nós estaremos em paz com Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que na história nós estamos contra Deus, lutando contra Deus, lutando, Senhor Deus, com tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, mas que através do sangue de Cristo nós possamos entender, Senhor Deus, esse recado contido nas Escrituras. Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoe os nossos pecados, tem misericórdia de nós, preserve, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor, tem compaixão do teu povo, tem compaixão de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, e que em nome de Jesus eles possam sentir a tua paz entrando na casa, tua paz entrando nessa vida, a tua paz mudando a história, que em nome de Jesus esse amado irmão, essa amada irmã possa vivenciar momentos gloriosos na tua presença, que os dias que nos restam aqui na terra possa ser de contemplação, de exaltação no teu nome, e que para a eternidade nós possamos estar juntamente com o Pai, glorificando e exaltando o seu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa casa, por essa família. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que é maravilhosa. Nos preserve, Senhor Deus, de tudo aquilo, Senhor Deus, que é ruim. Nos guarde, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus amados irmãos, estamos aí encerrando essa palavra. Mas eu queria dizer para você que para você preservar a sua vida, deposite a sua vida no altar do Senhor. Faça parte de uma igreja. Quem sabe você agora, o que eu faço a partir desse momento? Que você possa participar da nossa igreja. Sempre eu coloco no início lá o nome da nossa igreja, o endereço. Vá fazer parte dessa igreja. Seja um membro dessa igreja. Caminhe conosco. Lá vamos estar aprendendo de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e que tudo isso possa fazer grande diferença para você. Deus abençoe, uma feliz Páscoa para você, e que tudo aquilo que você precisar, que o nosso Deus possa suprir, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para cada um. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante